Como vimos, a leitura é um processo complexo que envolve diversas operações mentais. Para compreender um texto, ativamos e realizamos diversos processos cognitivos ao mesmo tempo. Em uma língua estrangeira, o caminho para a compreensão pode ser não tão fácil como na língua materna, por diversos fatores comuns a todo aprendiz, como o distanciamento entre culturas, o desconhecimento de palavras e expressões, ou mesmo o desconhecimento de características do texto em questão. Para desviar desses obstáculos, é comum em aulas de leitura em língua estrangeira o estímulo ao uso de estratégias de leitura, métodos e técnicas utilizadas por leitores para facilitar a compreensão textual. Neste vídeo, veremos 3 dessas estratégias. Estratégia 1. Previsão. Como diz o próprio nome, nessa estratégia elaboramos palpites e antecipações sobre o texto em questão. Fazemos previsões com base em informações presentes no próprio texto sobre o seu conteúdo. Nesse processo, utilizamos nossos conhecimentos prévios, nossos repertórios socioculturais para antever os fatos narrados ou descritos em um texto. Podemos ainda criar conexões entre as leituras já feitas, os fatos já conhecidos, as situações já experienciadas e as coisas que já lemos, vimos ou ouvimos. É importante focar em elementos do próprio texto, como fotos, ilustrações, subtítulos, marcas tipográficas, como negrito, itálico, sublinhado, cores e fontes diferentes. Prestando atenção nesses pontos, podemos associá-los aos nossos conhecimentos e criar previsões sobre o texto. Usamos essa estratégia como uma preparação, o que pode nos ajudar a perceber se estamos percorrendo um caminho adequado durante a leitura, já que podemos confirmar, reorientar ou rejeitar as previsões. Estratégia 2. Skimming. Nessa estratégia, olhamos para o texto em sua totalidade. Analisamos o seu aspecto macro para verificar o assunto geral, sem prestar atenção em detalhes. Utilizamos essa estratégia ao comprar livros, por exemplo, quando folheamos rapidamente as páginas para ver sobre o que um livro se trata. Antes de ler um texto em língua estrangeira, podemos analisá-lo de maneira geral para verificar sobre o que ele se trata. Isso nos ajudará a ativar nossos conhecimentos prévios sobre o assunto. Para isso, podemos correr os olhos rapidamente sobre o texto, prestando atenção em elementos que, de certa forma, se destacam. Esses merecem a nossa atenção. Novamente, as marcas tipográficas são importantes dicas, assim como os elementos estruturais do texto. O índice, as listas subtilizadas ou numeradas, as tabelas e as citações. Estratégia 3. Scanning. No scanning, assim como no skimming, prestamos atenção nas pistas do texto, não para encontrar a ideia geral, mas para localizar informações específicas. No entanto, ao escanear as linhas, buscamos apenas um fato ou informação. Em nosso cotidiano, também utilizamos essa estratégia quando, por exemplo, tentamos localizar um prato específico em um cardápio ou quando corremos os olhos em um contrato para localizar onde devemos assiná-lo. Antes de escanear um texto em língua estrangeira, é importante compreender o texto com o qual estamos interagindo. Saber mais sobre suas características pode nos ajudar a escaneá-lo de maneira adequada, pois saberemos em que parte, posição, seção ou página uma determinada informação pode estar. É importante realizar o movimento em uma direção vertical diagonal, de cima para baixo, da esquerda para a direita, a mesma direção utilizada na escrita ocidental. A leitura é uma atividade complexa, que demanda um trabalho ativo do leitor. Nesse sentido, ter em mente essas estratégias nos auxiliam a manter uma postura ativa, atenta e curiosa.